diferença, então, de eu estar ensinando adultos e eu estar ensinando crianças? Vamos lá. Olha só. Pedagogia. O básico da pedagogia é o professor no centro. O aprendiz, ele acaba sendo totalmente dependente do conhecimento do professor, da informação que o professor vai lhe passar, vai lhe transmitir, tá? Por que ele fica dependente? Porque, primeiro, ele é um indivíduo em desenvolvimento, ele não tem todas as habilidades cognitivas comportamentais formadas ainda, ele não tem uma série de habilidades, como, por exemplo, acessar um computador, muitas vezes ele ainda não consegue, dependendo da idade, tá? Ele ainda não tem acesso à tecnologia em massa, tá? Então, ele fica dependente, ele é totalmente dependente do que o professor vai ensinar para ele. No caso da pedagogia, e começa a prestar atenção em cada um dos tópicos que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Na pedagogia, o foco é sempre o conteúdo. Quanto conteúdo eu tenho que passar para o meu aluno? Porque a gente entende que no pedagógico, para a criança, para cada período da vida dela, ela precisa ser exposta a uma determinada quantidade de informações. Por quê? Cada fase de desenvolvimento humano, a gente tem como se fosse janelas biológicas de neurodesenvolvimento. Então, o aprendiz, ele depende que em cada fase da vida dele, dessa criança, ele tem acesso a determinados conteúdos. Isso é fundamental. Se passa aquela janela, eu começo a perder o time, tá? Eu começo a ter um problema de alfabetização, inclusive. Por quê? Se o não foi dado conta da alfabetização num determinado período, naquele período, naquela janela de alfabetização, ele começa a perder, tá? Tem até um nome para isso, que agora eu me esqueci o nome, que a gente fala que o indivíduo não está alfabetizado no período correto, tá? Isso é neurodesenvolvimento, é a biologia do sistema humano, tá? Então, por isso que na pedagogia o foco sempre vai ser conteúdo. Tá? Um exemplo simples para vocês. O aprender inglês, o aprender uma ou duas ou 10 línguas, ele é muito mais fácil até os 12 anos de idade, porque é como se o cérebro tivesse uma janela muito ampla e ele tem menos responsabilidades com as outras coisas, tá? Agora, passou desse período, começa a ficar mais difícil aprender, tá? É simples, por isso que eu sou totalmente dependente do conteúdo. A motivação de uma criança vai ser sempre a nota, tá? Não só a nota, mas a motivação da criança vai ser a nota, vai ser eu faço isso porque eu vou ter o brinquedo. O que é o brinquedo? O brinquedo é uma nota. Olha, eu tirei 10, eu ganhei a boneca. Eu tirei 10, eu ganhei tal coisa. Então, sempre vai ser algo. E a nota, ela é algo também para esse aluno, tá? E na pedagogia, como eu já expliquei para vocês, a gente tem a experiência prévia desse aluno, ela é pouco valorizada. Eu não posso valorizar essa experiência prévia dele, porque eu tenho uma disparidade muito grande, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A minha filha vai na escola, por exemplo, e tem 18 colegas na sala dela. Nós viajamos algumas vezes no ano. Todo mundo sabe que quando uma criança viaja, ela tem uma expansão de mundo muito grande. Quando um adulto viaja, ele tem uma expansão muito grande de mundo, enfim, tem vários benefícios. Só isso, por si só, é um grande aprendizado para ela. Porém, um outro coleguinha dela não tem a mesma experiência. Tá? Nós lemos muito para ela. Tá? Para os nossos 2 filhos, a gente lê, eles vivem num ambiente que eu falo muito de inteligência artificial, por exemplo. A minha filha sabe o que é o ChatGPT, por exemplo, várias coisas, isso que ela tem só 5 anos. Por quê? Porque é do ambiente dela. Só que eu não posso, a prof lá na escola não pode considerar isso como conhecimento prévio. Porque senão ela não vai conseguir levar o conteúdo para a sala de aula. Ela não pode considerar isso. Tá? Por quê? Porque é muito diferente as informações, a exposição de palavras, tudo isso.
tá? Agora, quando eu vou para o indivíduo adulto, tá? O adulto, o aluno vai estar no centro, tá? Esse indivíduo adulto, ele precisa ter autonomia para aprender, tá? Autonomia. E isso é um foco, é uma coisa fundamental que o sistema de educação superior no Brasil matou, tá? São as exceções das instituições que conseguem dar autonomia real para os estudantes. As exceções. E um exemplo clássico que nós temos é a Link School of Business de São Paulo, tá? E a Intel também, que é... Ai, não me lembro de qual que é a instituição que ela é vinculada. A Intel, ela foi, inclusive, é uma instituição organizada por BTG Pactual, XP, algumas instituições que criaram um fundo e criaram essa Intel, tá? Salvo essas duas exceções, que são as únicas que eu conheço, tá? A maioria não dá autonomia, tá, para os seus alunos adultos, tá? O foco do adulto sempre é resolver problemas. Eu tenho um problema, como que eu resolvo ele? A motivação do aluno nunca é nota. Quando o aluno está pedindo nota para você, é porque o conteúdo, tá, a forma como você está trabalhando com ele é uma forma totalmente pedagógica. E ela não está alinhada em ensino de adultos. Por quê? Se você tem um bom alinhamento para ensino de adultos, o aluno não vai te pedir nota, porque ele entende qual é o propósito da aula. Ele sabe que não é só sobre notas, tá? E a experiência prévia do aluno é um recurso valioso, valiosíssimo, porque sim, eles têm experiência de vida, ele já tem autonomia para, inclusive, trabalhar e trazer isso para o professor, tá? Por isso que a andragogia aqui, você criar, ter o avatar do estudante, você aplicar o método MDPA é fundamental, porque isso facilita muito para que os professores, os gestores consigam criar, então, os planos de ensino, tá? Criar essa jornada, essa experiência de aprendizagem. E agora eu vou mostrar para vocês de uma forma um pouco mais profunda a diferença entre pedagogia e andragogia, tá? Pedagogia, que fique bem claro aqui para você, isso aqui está descrito. Pedagogia é a ciência focada no ensino de crianças e adolescentes, tá? Ela parte do princípio, eu até deixei aqui, tá? De que o aluno tem pouca ou nenhuma experiência relevante para o aprendizado. E o aluno fica totalmente dependente do professor para a construção do conhecimento, tá? Nesse caso, o professor assume um papel central na transmissão de informações para esse indivíduo, de uma forma mais diretiva, mais focada, tá? Isso aqui é pedagogia. Se você digitar agora em qualquer ferramenta de IA, no Google, você pedir assim, qual é o significado de pedagogia, ele vai te dizer isso aqui, tá? A andragogia já é a arte de ensinar adultos. É como eu ensino um adulto a aprender. Quem criou, então, quem descreveu a andragogia foi Malcolm, tá? E ele acreditava que os adultos deveriam ser participativos na sua jornada de aprendizagem, tá? A andragogia, ela tem alguns princípios bem importantes que eles são totalmente o oposto da pedagogia, tá? Na andragogia, por exemplo, o indivíduo tem que ter necessidade de aprender. Tá? Então, ele parte dessa necessidade de aprender. O professor, nesse caso, tem que deixar claro os benefícios da aprendizagem. Ao contrário, na pedagogia, não é a necessidade de aprender, tá? Não é a necessidade de benefícios gerais. Tá? É a essência de aprender. Ele tem que aprender porque aquilo, para o processo de desenvolvimento dele, é fundamental, senão ele será um analfabeto. Já quando o indivíduo está fazendo curso de medicina, de direito, de filosofia, o que for, ele tem uma necessidade real de aprender, porque se ele não aprende alguns princípios básicos daquela profissão, como é que ele vai ser formado? Então, eu tenho que deixar claro quais são os benefícios, tá? Na andragogia, o autoconceito de aprendiz, que é promover essa autonomia e o conceito de autodirigido, que aquele indivíduo se
organiza, digamos assim, no processo de aprendizagem. E aqui, talvez, você vai dizer assim, mas os alunos não conseguem fazer isso. Você está falando que ele não consegue, então ele não vai conseguir mesmo. Ou talvez foi porque você não disse para ele como ele tinha que fazer. O maior problema que eu vejo hoje no ensino superior, e que é uma grande discussão, é que os professores não sabem dar, os professores do ensino superior não sabem e não dão e não querem dar autonomia para os seus alunos. E eles acham, tá, que os alunos têm que adivinhar o que o professor quer. Sim. E esse é um dos piores problemas que nós temos no ensino superior. Tá? O professor cria coisas na cabeça dele, passa para o aluno e o aluno, coitado, tem que adivinhar. E aí, por isso que o aluno não engaja, o aluno não participa, porque ele nem sabe. O que o professor quer com a leitura desse artigo? Se eu nem sei, o professor só mandou eu ler. Daí depois o professor fica chateado quando o aluno fala que o professor é preguiçoso. Sim, porque os alunos falam. Quantas vezes você já deve ter ouvido alunos comentando: aquele professor dá artigo para ler. Aquele professor é preguiçoso, matão de aula. Por quê? Porque ele não entendeu o sentido. E não é isso que você é. Você teve uma boa ideia, só que aquela boa ideia não foi bem organizada, não foi bem preparada para o aluno entender o propósito, tá? Diferente de uma criança, muito diferente. Eles não têm esse autoconceito ainda. Tá? Na andragogia, eu valorizo a experiência anterior dele, eu preciso valorizar. Por quê? Quando o professor faz perguntas para o aluno da experiência dele, o aluno se sente valorizado. O fato dele se sentir valorizado já vai criar disposição para aprendizagem. Tá? E na criança, isso vai pouco importar, isso não tem muita importância. Na pedagogia, o foco é muito mais lúdico, por exemplo. Já na andragogia é mais orientado para aprendizagem, é resolver problemas reais, é aplicação prática. Já no infantil, lá na pedagogia, é muito mais lúdico, é você deixar aquilo tão divertido que é gostoso da criança aprender, porque para ela o mundo dela é diversão. Já no adulto, não, eu preciso ter um processo de orientação de aprendizagem de aplicação prática, tá? O adulto, ele precisa ter prontidão para aprender, tá? Priorizar conteúdo de interesse imediato. Qual é o interesse imediato do indivíduo adulto? Eu quero aprender isso. E aí, o que nós vemos hoje na realidade do ensino superior, do sistema? Professor dando aula em 2026, agora começando o semestre, com a mesma aula que ele dava em 2005, com o mesmo slide, com o mesmo tudo. O professor não fala sobre inteligência artificial, não discuta esse tema, que é tema de interesse imediato. Qual é o interesse imediato da sua disciplina para um aluno? Como que ele resolve o problema real sobre aquilo? Tá? E aqui eu vou dar uma explicação para vocês que eu dei até outro dia e que você vai compreender isso, tá? Me foi feita uma pergunta, mas como é que eu vou ensinar norma BNT, como é que eu vou ensinar metodologia científica com IA agora? Como é que eu vou fazer isso? Para mim é super simples. Você primeiro você vai ensinar aquilo que é de interesse imediato. Você vai ensinar aluno a usar a inteligência artificial para fazer um resumo, para fazer um artigo no modo ABNT. Depois, você vai pegar aquilo que o aluno criou e você vai pedir para o aluno mesmo identificar se aquilo está na norma, se não está. Você viu que você só fez o processo ao contrário? Você colocou aquilo que é de interesse imediato e depois passou para o conteúdo teórico, e aí você pode projetar o slide. Sempre quando a gente vai olhar para o adulto, tem que trazer o que é imediato, porque o que é imediato para mim aprender, eu gero alerta, o meu cérebro quer aprender mais sobre aquilo. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Você está querendo estudar inglês, porque você vai viajar. Você vai para os Estados Unidos, para algum outro país, e você quer aprender a falar inglês. O que é de interesse imediato? Falar inglês, ok. Mas se você começar numa aula que a professora vai ensinar todas aquelas coisas de verbo to be, não sei o que lá, você vai desistir. Porque isso é ensino de criança. Agora, se você começar numa aula
em que a professora de inglês vai pegar um avião, vai mostrar na tua frente, vai começar a te dizer todas as coisas que tem no avião, vai pegar um aeroporto e vai te mostrar as plaquinhas do aeroporto, vai te dizer como é que você conversa com a aeromoça, isso é teu interesse imediato. E aí depois ela pode começar, essa professora ou esse professor, a explicar os pormenores que vão fazer parte daquele processo. Mas primeiro ativa o que é interesse imediato. Isso muda tudo, tá? E aí entra a motivação entra com tudo isso. E olha só, nós temos a prof. Sandra aqui, que é nossa cientista de inteligência artificial, ela disse, ó, já errei muito como professora. Não dê instrução quanto ao objetivo da atividade com artigos científicos. Prof. Sandra, fica tranquila, porque esse é o erro mais comum que a gente vê hoje. É o mais comum. E aí o aluno fica perdido, tá? E vocês estão aqui justamente para aprender, tá? Justamente para isso. Muito bem. Aqui focando um pouquinho, então, no ensino de adultos, tá? A andragogia encontra a geração Z hoje, tá? Por quê? O perfil da geração Z, ele é um perfil extremamente autônomo. Alunos da geração Z, eles aprendem sozinhos. Se você dá para ele agora falar, eu quero que tu faça tal coisa para me deixar pronto aqui. Se ele tem disposição para aprendizagem, se ele entendeu o propósito, se ele foi bem orientado, ele vai pegar vídeo no YouTube, no TikTok e vai conseguir fazer. E talvez você não consiga e ele vai conseguir. Tá? Então, os alunos da geração Z, eles estão esperando instintivamente isso, um ambiente de aprendizagem andragógicos. E aqui você consegue ver o engajamento máximo fazendo parte de tudo isso aqui, tá? Que entra aprendizagem ativa, que não é mais só ativa, agora é IA ativa, resolução de problemas reais. E aí esse é um dos motivos que a gente não pode fazer um planejamento de aula sem taxonomia de Bloom. Por quê? Porque a taxonomia de Bloom ela vai orientar o planejamento dessas atividades, seja para uma criança, seja para um adulto. Tá? Ela promove, então, esse desenvolvimento das habilidades de ordem superior. Tá? E quando a gente fala da andragogia por si só, ela realmente complementa essa estruturação da aprendizagem, mas ela também ajuda lá na pedagogia, ela é essencial lá. Tá? E aqui eu trago para vocês, então, um resumo, que eu fiz uma tabela com a ajuda da IA, para vocês terem bem clareza, assim, ó, por exemplo, pedagogia, o público-alvo, crianças e adolescentes, tá? Andragogia, foco em adultos. Já pega o pessoal do ensino médio também, tá? Ali, segundo ano do ensino médio, já dá para você mesclar pedagogia com andragogia. Qual é o papel do aluno? Papel do professor, tá? No ensino de adultos, o professor tem que atuar muito mais como um mentor. A experiência, tá? Aqui o que é considerado ou não, a motivação e o foco, tá? Pedagogia, o foco é o conteúdo do currículo. Andragogia é resolver problemas reais. Por isso que eu volto aqui. Você ter o avatar é uma etapa fundamental e essencial. Eu falo que o avatar é uma obrigação do coordenador, do gestor, tá? Porque aí o professor consegue criar experiências de aprendizagem que vão gerar mais engajamento. E isso eu provo para vocês por A mais B, porque quando eu estava no papel de coordenadora, de gestora de graduação e pós-graduação, nós tínhamos o menor índice de evasão da instituição, e nós éramos o único curso que colocava 3 turmas do ano, 2 no início e uma no meio do ano, uma instituição privada. Então, você só imagina quanto a gente conseguia fazer e trazer de engajamento. E o mesmo acontece lá no ensino básico. Tá? Você consegue reter mais engajamento, fazer com que esse aluno participe mais da sua sala de aula. E, inclusive, tá? Eu estou lendo algumas coisas, não tem nada 100% declarado ainda, tá? Mas que, em algumas situações de déficit de atenção, se o professor realmente organizasse a jornada de aprendizagem com mais método para os estudantes, tanto lá do ensino básico quanto do ensino superior, você já conseguiria resolver muitos casos de déficit de atenção, por coisas muito simples, coisas que o professor fala, formas do que o professor fala e do que ele aplica, e não só isso, quando o professor está atento a o que um cérebro, por exemplo, adulto ou infantil, ensina sobre ensinar. O que a gente precisa aprender com o cérebro humano?
né? E especialmente quando a gente fala de adultos, que é um dos meus focos principais, o maior erro de qualquer professor, de qualquer docente, é acreditar que aquele aprendiz adulto quer e que o professor ele sabe o que esse aluno quer ou precisa aprender. Nós muitas vezes esquecemos que os adultos têm as suas próprias necessidades, têm as suas próprias crenças, têm os seus próprios interesses, têm os seus próprios sonhos, desejos, estilos, ritmos. O que a prof. Sandra gosta, eu talvez não goste. O interesse nessa aula aqui hoje que eu estou falando, talvez muitos de vocês estão mais interessados na pedagogia, outros de vocês mais na andragogia. E tá tudo bem, porque são interesses diferentes. E o adulto eu preciso tratar como ele tem os seus interesses diferentes. Nem a mesma música, a mesma comida a gente não gosta. Então eu preciso entender isso. E isso faz uma grande diferença na forma em que o nosso próprio cérebro aprende. Tá? E o nosso cérebro, ele tem algumas características bem importantes, que é a motivação. A motivação, ela destrava a aprendizagem do adulto, tá? Memória de repetição com propósito, isso aqui está linkado lá com a taxonomia de Bloom, e as emoções, tá? As emoções são verdadeiras aliadas ou sabotadoras da aprendizagem. E isso muda tudo, tá? A emoção gera disposição para a aprendizagem, tá? Então, o amor, tá? Todas essas coisas geram, só para você entender, né? Disposição para aprender, tá? Quanto mais eu consigo mexer com o emocional, mais disposição para aprender eu tenho, tá? Mas eu vou gravar isso. E isso aqui faz total diferença nesse processo de aprendizagem. E junto com isso, claro que vem o modelo de Hopes, tá? Que é um modelo onde eu estruturo a minha aula tanto para adultos quanto para crianças. Tá? O modelo, tá? Ele é fundamental. O modelo aqui de Hopes, que foi desenvolvido pelo Robert Gagné, tá? Ele transforma, ele é muito voltado para a andragogia, mas você pode aplicar na pedagogia também, tá? Exatamente, é uma sequência de passos que garante que a aula seja uma experiência de aprendizagem completa e significativa. Primeiro tempo da aula, você tem que lembrar o conteúdo da aula passada, que é ativar esse conhecimento prévio, você apresentar os objetivos, apresentar a agenda daquela aula, o objetivo de aprendizagem. Na visão geral, você vai apresentar também os resultados de aprendizagem, o que o aluno tem que saber quando termina aquela aula, né? Aí você vai ter o período de apresentação, depois de exercício, o aluno tem que aplicar, e depois a consolidação da aprendizagem. E isso aqui, tá, faz toda a diferença no processo de aprendizagem, tá? Beatriz, mas como é que a gente faz tudo isso aplicando com inteligência artificial? Isso aqui é muito simples, com engenharia de prompt. Então, quando você vai lá para o seu chat GPT e você precisa criar um bom comando de inteligência artificial, você tem que lembrar da metodologia Profs. Por isso que essa metodologia funciona, tá? E por isso que ela é tão efetiva para você não correr o risco, tá? Deixa eu só terminar aqui. Não correr o risco de criar aulas que sejam aulas genéricas, aulas vazias, aulas que não têm metodologia. Por quê? Na persona, primeiro você vai dizer quem você é e o que você faz. O roteiro, você vai descrever para esse aluno o que para a inteligência artificial, a condição desse aluno, se são adultos, se são crianças, se é a geração Z, quem são esses alunos, qual é o objetivo dessa aula, né, as especificações, né, o que tem que ter, o que não tem que ter nessa aula, e o sofisticar, que é adicionar camada de complexidade. Então, só isso aqui já vai mudar tudo, tá? Então, onde que eu vou colocar? No roteiro, você vai descrever se é adulto ou criança, tá? Aqui você também pode colocar a geração. Se você tem um avatar, coloque o avatar.
Nas especificações, você pode colocar especificações para o avatar do seu aluno. E isso aqui vai mudar tudo. Só isso aqui muda tudo. Só isso aqui. A forma como você vai trabalhar. Outra coisa aqui que talvez você... E se você não sabe o que é essa metodologia, nós temos uma aula aqui também no canal, que são os 6 elementos para você criar prompts, tá? Tem uma aula aqui que você pode assistir com os 6 elementos descritivo detalhado, tá? De como você vai criar um bom comando de IA. Mas, Beatriz, agora me ensine como que eu vou dar autonomia para o meu aluno quando eu quero fazer uma atividade com um artigo. Deixa eu pegar aqui que eu já vou te mostrar como é que você vai fazer isso, tá? Usando inteligência artificial, porque talvez você pense assim, eu não sei como eu vou dar autonomia para o meu aluno, eu não faço a mínima ideia de como eu posso fazer isso aqui, tá? Vou pegar um PDF aqui de uma aula que eu dei para os nossos alunos do programa de formação em inteligência artificial, tá? E eu vou colocar para ele assim, ó. Preciso que os meus alunos estudem este roteiro, tá? Vou só dar um exemplo simples, eu nem vou dar um prompt completo, tá? Estudem esse arquivo e depois coloquem em prática e no final que eles façam uma discussão. Quero que você crie. Meu objetivo é que os alunos tenham autonomia para criarem os seus agentes de IA. Tá? Então, eu fiz uma breve discussão ali, meu objetivo, agora as especificações. Agora, o verbo de ação. Faça um roteiro de como eles devem estudar e aplicar essa metodologia para que depois possamos discutir em aula. Aí você pode colocar especificações ou não. Faça esse roteiro, precisa ser no formato de tópicos e como executar esta atividade. O que o GPT vai fazer aqui? Ele vai ler esse documento e ele vai dar um roteiro para você dar autonomia para os seus estudantes. É simples. Tem um artigo, faz dessa forma. Qualquer coisa, qualquer atividade, tá? Então, olha só, a atividade precisa fazer 2 coisas ao mesmo tempo, compreender e a execução. O protocolo já foi estruturado, porque é um protocolo estruturado, tá? Isso aqui é da autonomia, tá? Isso aqui, ó, resultado esperado. O professor já está dizendo o que eu espero de você, meu filho. Eu espero que cada aluno tenha um agente próprio, o agente será testado, haverá discussão crítica sobre os limites, o protocolo transformado aqui. Daí, etapa 1. O que o aluno tem que fazer? Ler o material, não como, mas como manual. Enquanto lê, ele deve preencher o documento chamado Caderno do Projeto do Agente. O que anotar? O que o aluno tem que anotar? O que é um agente, para que serve, o que não deve ser, qual é o problema, os agentes funcionam, a primeira entrega, a fase C, aqui a segunda fase, tá? Preencha a ficha abaixo, aí dê uma ficha aqui, as métricas de sucesso, terceira fase, aí dizendo o que o aluno, tom e comunicação, o aluno deve conversar com a IA pedindo, simule, tá? Então, aqui é um passo a passo. Tá? Passo a passo, o que tem que fazer? A discussão em sala, Seminário guiado, o agente substitui, o que ele faz melhor, onde ele é perigoso, ele incentiva fechamento conceitual. O objetivo não é automatizar, e sim escalar, né? Aqui, que é escalar mentorias, por exemplo. Avaliação sugerida, ele já sugere aqui a avaliação, possíveis dificuldades do aluno e os indicadores de sucesso. Veja que isso aqui fez toda a diferença. Você entrega isso aqui para o aluno, você está entregando um manual, ele vai conseguir fazer com autonomia.